Bom dia, turma! Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de funções. Eu sou a professora Brígida Cristina, sou professora de matemática do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba. Funções. Vamos ver a função exponencial. Mas para a gente falar de função exponencial, primeiro nós vamos ver algumas propriedades de expoente mesmo, de potência, tá? Olha aí. Propriedades. Sendo A e B números reais e MN naturais, valem as seguintes propriedades. Essas propriedades provavelmente vocês já viram lá, que são propriedades de potência. Mas a gente vai relembrar e para quem ainda não viu, vai entender. Tá? Olha só. Quando eu tenho bases iguais, tá? Quando as bases são iguais e eu tô, que é esse número maiorzão aqui, tá? O número maior são as bases. Quando as bases são iguais e eu tô multiplicando, eu conservo a base e somo os expoentes. A multiplicação vira uma soma lá na potência. E quando é divisão? Com as bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes, tá? Quando é divisão, eu vou subtrair os expoentes. E quando é potência, potência de uma potência, quando ele está dessa forma aqui, olha. Tá? A na potência M e A na potência M está na potência N. Então, o que eu vou fazer com as potências aqui? Eu vou multiplicar, tá? A é o mesmo que M vezes N aqui na potência, tá bom? Outra propriedade, quando eu estou multiplicando dois elementos e eu quero a potência dessa multiplicação, eu posso o quê? Distribuir essa potência nesse e nesse, tá? Quer dizer que eu quero a potência dos dois elementos, porque é a potência da multiplicação. Quer dizer que eu posso colocar a potência aqui no A e posso colocar a potência aqui no B. Aqui, a potência de uma divisão. Eu também vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na multiplicação. Eu distribuí, né, esse N aqui. A na potência N, B na potência N. Na divisão, a mesma coisa. O A aqui na potência N e o B na potência N, tá? Eu quero os dois com essa potência aqui, tá? Com esse expoente N. Aqui, A na potência negativa. O que eu faço quando está negativo aqui em cima? Para ele ficar positivo, eu vou inverter esse valor aqui, tá? Embaixo desse A tem um número 1. Como é 1, ele não precisa aparecer. Então, ele é A sobre 1. Por quê? Porque qualquer número pode ser dividido por 1. É igual a ele mesmo, tá bom? Então, já que é A sobre 1, eu posso inverter esse 1 para cima e o A para baixo. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Quando eu faço essa inversão, eu mudo o sinal da potência. Era menos N, vira N positivo. Porque, por exemplo, vocês sabem quanto é 2 na potência menos 2? Não, né? A potência menos 2. Mas vocês sabem quanto é 2 na potência 2, que é 4, né? Então, se fosse aqui, no lugar do A, o 2 e no N2, ia ficar 2 na potência menos 2, é o mesmo que 1 sobre 2 na potência 2, que é 4, é o mesmo que 1 quarto, ok? Então, isso aqui é a propriedade da potência negativa. Outra, a mesma coisa que eu fiz aqui, olha só, eu vou fazer aqui, só que agora aqui não é um 1 que está aqui embaixo, é um número qualquer, um B, tá? Então, olha só, A sobre B na potência negativa. Para essa potência ficar positiva, o que eu faço? Vou inverter os números aqui. O B vai para cima e o A vai para baixo, olha. Fica B sobre A na potência N, mudo o sinal do N. Para eu poder mudar o sinal aqui da potência, eu inverto esses valores aqui. E
essa última propriedade aqui, que seria A na potência m dividido por n. Toda vez que aparecer uma divisão aqui na potência, quer dizer que esse aqui de baixo equivale a raiz, tá? Raiz. O de baixo aqui dessa divisão. O de baixo equivale a raiz. Isso daqui é o mesmo que raiz nésima de A na potência m. Então, bora lá para alguns exemplos numéricos para a gente entender melhor. Exemplo 1. Escreva em uma única potência as expressões abaixo. Então, agora nesse exemplo, a gente vai utilizar as propriedades que a gente viu no slide anterior para tentar simplificar essas expressões aqui, tá? Tornar ela uma única potência, né? Tá, no slide anterior, a gente via uma propriedade que eu falei para vocês, até falei que era potência da potência, né? Que ela aparecia dessa forma aqui, olha. Um número com potência, entre parênteses, outra potência, tá? Então, o que eu fazia lá na propriedade quando estava desse jeito? Eu multiplicava essas potências aqui, tá? Então, eu vou multiplicar 4 vezes 3. Vou conservar a base, que é o 2, e vou multiplicar 4 vezes 3, 12. O restante desses números aqui, eu reescrevi, eu conservei eles, tá? Reescrevi eles aqui. E aqui embaixo eu apliquei a mesma propriedade aqui, que eu multiplico o 2 e o 11, vai dar 22. Então, vai ficar 2 na potência 22. Ok? E aí, tem uma outra propriedade lá, que é da multiplicação. Quando eu estou multiplicando elementos de mesma base, o que eu faço com os expoentes? Eu somo, né? Então, eu vou conservar o 2 e vou somar esses expoentes aqui. 12 mais 7 mais 3. 12 mais 7 mais 3, tá? Que vai dar 22. O de baixo, eu só reescrevi aqui, tá? 2 na potência 22 dividido por 2 na potência 22. Ok. E agora, tinha uma propriedade de divisão lá, vocês lembram? Quando tem da mesma base, olha, os elementos com mesma base, o que eu faço com os expoentes quando eu estou dividindo esses elementos? Eu vou subtrair os expoentes, tá? Então, eu conservo 2 e faço 22 menos 22. 22 menos 22 vai dar 0, né? Vai ficar 2 na potência 0. E quanto é 2 na potência 0? É 1. Qualquer elemento na potência 0 é 1. 10 na potência 0 é 1. 100 na potência 0, 1, tá? Então, qualquer elemento na potência 0 é igual a 1. Tem um detalhe que daqui, olha só, bem, daqui eu já conseguiria ver que é 1. Por quê? Qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1, né? Mas eu quis utilizar a propriedade da divisão para vocês verem que vai chegar no mesmo lugar, tá? Utilizando as propriedades. Aqui, na letra B. Bom, para a gente fazer aquelas propriedades lá das potências, vamos lembrar que as bases têm que estar iguais, não é isso? É isso. Então, o que eu faço para elas estarem iguais? 0,01 é o mesmo que 1 sobre 100. Podem dividir aí 1 sobre 100, que vai dar 0,01, tá? É igual. Então, eu reescrevi isso daqui dessa forma, aqui. Tá bom? Por que, professora, a senhora fez isso? Porque eu quero deixar todo mundo igual. Aqui já tem um número com vírgula. Aqui em cima não tem ninguém com vírgula aqui em cima, né? Então, vamos tentar deixar todo mundo igual. Aqui já apareceu uma fração, aqui tem uma fração e aqui tem um 10 só. E aí, agora, eu posso inverter esses dois aqui, tá? O 100 ir para cima e o 1 ir para baixo. Quando eu inverto, o que acontece com a minha potência?
muda o sinal, tá? Vou inverter, o sinal vai mudar, vai virar um positivo. O 100 foi para cima, o 1 foi para baixo. Ficou 100 dividido por 1 na potência 1. A mesma coisa eu fiz aqui em cima, tá? Eu inverti, o 10 foi para cima, o 1 veio para baixo. Quando eu faço essa inversão aqui, o sinal do 3 muda também. Ele fica positivo, ok? Ok, só que 10 dividido por 1 é o mesmo que 10, né? Então, eu posso reescrever isso aqui como 10 ao cubo, esse 1 não precisa aparecer. E aqui o 100 também, esse 1 também não precisa aparecer, porque 100 dividido por 1 é o próprio 100. 100 na potência 1 vai ficar aqui embaixo, ok? Tudo bem. Então, agora aqui em cima, olha só, já tem a base igual, aqui é 10 e aqui é 10. Então, já posso fazer as propriedades lá da potência que eu vi no slide anterior. Aqui em cima já está com a mesma base. Antes não estava. E aí, eu fui fazendo algumas manipulações para ficar na mesma base, ok? Eu só posso fazer as propriedades quando eles estão na mesma base. Tá? E aqui, o que eu faço? Já que é multiplicação, é uma multiplicação, o que eu faço com os expoentes? Eu somo. Então, eu vou conservar o 10, tá? E vou somar os expoentes. Menos 2 mais 3. Ok? E concomitantemente a isso, o que eu vou fazer aqui embaixo? Aqui embaixo, o 100 é o mesmo que 10 ao quadrado, tá? 10 ao quadrado não é 10 vezes 10? Pois é o mesmo que 100. Então, no lugar do 100, eu vou colocar 10 ao quadrado. Mas por que eu faço isso? Porque eu quero transformar todo mundo em 10, para mim poder aplicar a propriedade, tá? Com a mesma base. Então, tá. Resolvendo menos 2 mais 3, vai ficar 1. 10 na potência 1. E aqui embaixo, o que eu faço com esses expoentes aqui? Que é potência da potência, eu fiz aqui, né? Eu multiplico 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar 10 na potência 2. E aqui em cima, 10 na potência 1, tá? E agora, na divisão de mesma base, o que eu faço com os expoentes? Subtraio, né? Então, vai ficar, conserva a base, 10, e vai ficar 1 menos 2. Ok? Conservei a base e fiz 1 menos 2. 1 menos 2, o 2 é maior que 1 e o 2 é negativo, então vai dar menos 1. Vai ficar 10 na potência menos 1. E 10 na potência menos 1, lá pelaquela propriedade, eu posso colocar como? É como se o 1 tivesse aqui embaixo, né? Fosse 10 sobre 1. Esse 1 vai para cima, o 10 vai para baixo e eu mudo o sinal da potência. É menos 1, vira 1 positivo, tá? E aí, como é 1, não precisa aparecer, então fica somente 1 sobre 10. Por que eu joguei o 10 lá para baixo? Repetindo, por que eu joguei o 10 lá para baixo? Porque aqui é um sinal negativo, é menos 1. Para ele ficar positivo, eu inverto aqui os valores, tá? Vai ficar o 10 lá embaixo, o 1 vai ficar positivo. Só que 10 na potência 1 é 10, então ele não precisa necessariamente aparecer esse 1. Fica só o 10 mesmo, fica 1 sobre 10, ok? Vamos falar agora de mais propriedades, só que agora com raízes, tá? Que também é uma potência, né? Aqui, raiz enésima de A na potência M. Essa propriedade aqui, ela diz o seguinte, que se eu multiplicar aqui a raiz por um número qualquer, por um valor qualquer, eu coloco P,
eu posso multiplicar aqui dentro também pelo mesmo P, que não vai alterar a minha conta. Ou seja, se eu multiplicar aqui na raiz, eu tenho que multiplicar lá dentro também para não alterar a minha conta, tá? Multiplico dentro e fora aqui pelo mesmo valor. Posso fazer isso. Outra propriedade. A multiplicação de dois elementos, olha aqui, olha só, prestem atenção que aqui os elementos são diferentes, ao contrário de lá, que as bases eram iguais, desculpa, né? Lembra, as bases iguais, né? Aí eu mexia nas potências. Aqui ao contrário, as bases são diferentes, mas as potências são iguais. São raízes essas potências aqui, né? São raiz enésima. O que eu posso fazer? Quando é a multiplicação, eu posso colocar eles em uma única raiz. Por exemplo, assim, ó. Posso colocar a raiz de A vezes B. Colocar eles juntos dentro de uma raiz só, tá bom? Eles estão separadinhos aqui, eu posso colocar eles juntos. Assim como, se eles estiverem juntos, eu posso separar eles do mesmo jeito, ok? Assim como eu posso unir eles aqui numa mesma raiz, eu posso separar eles em dois elementos aqui separados, cada um com a sua raiz, multiplicando, tá? Lembrando, eu só posso fazer isso se as raízes forem iguais, tá? Aqui, na divisão, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Se eu estou dividindo dois elementos, eu posso colocar eles em uma única raiz, tá? Uma raiz e coloco a divisão lá dentro da raiz. Ou eu posso separar aqui, raiz do de cima e raiz do de baixo. Que é isso que eu quero dizer, né? Se eu estou tirando a raiz dessa divisão, então quer dizer que eu quero a raiz do número de cima e quero a raiz do número de baixo também. Outra propriedade. Isso aqui. A propriedade D, ele diz o seguinte, que esse M, olha só, a raiz enésima de A na potência M. Essa potência aqui que está fora da raiz, ela pode entrar para o elemento lá dentro, tá? Esse M pode ficar lá com o elemento lá dentro. A na potência M, raiz enésima de A na potência M, tá? Esse M aqui fora pode entrar e não vai alterar a conta. Aqui, raiz de uma raiz. Como é que eu faço? Raiz da raiz. Lembra da história de potência da potência? O que eu fazia com as potências? Multiplicava, né? Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Raiz da raiz, eu vou multiplicar n vezes m. Numa raiz só, olha. Vou multiplicar lá m vezes n. Vamos ver agora de forma numérica. O exemplo 2. Simplifique. Aí aqui estão duas expressões, A e B. Vamos simplificar agora com as raízes, né? Primeiro, vou fazer a letra A. Repetir ela aqui, tá? A letra A. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é, como é uma soma, eu não posso somar esses dois elementos. Por quê? Porque as raízes são totalmente diferentes. Aqui é raiz de 72 e aqui é raiz de 8. Olha só que diferença. Eles têm que ser a mesma raiz para me poder somar eles, tá? Por exemplo, se fosse raiz de 3 aqui, aqui também, aí eu poderia somar raiz de 3 mais 4 raiz de 3. Somaria os números que estão na frente das raízes e ia conservar aqui a raiz de 3, tá bom? Mas aqui eu não posso porque as raízes são diferentes. Então, a gente vai o quê? Vamos fazer o MMC, vamos simplificar elas, tá? Para poder fazer essa soma. Ver se dá para fazer a soma. Se não der, tudo bem. Se der, ótimo também, né? Então, bora fazer o MMC de 72, tá? Como é que a gente faz? Bora lembrar. 72 é um número par, né? Termina em 2. Então, todo número par eu posso sair dividindo por 2. Então, bora dividir por 2. 72 por 2 é 36. 36 continua par. O 6 é par. Então, eu continuo por 2. 36 dividido por 2 dá 18. 18 ainda é par. Continuo por 2.
18 dividido por 2 dá 9. 9 não dá mais por 2, porque não é mais par o 9. Qual é o próximo número? 3, né? Então, eu posso dividir o 9 por 3. É divisível? Sim. Então, bora fazer 9 dividido por 3. 9 por 3 vai dar 3. E 3 dá para mim fazer por 3 de novo, que vai dar 1. Acabou aqui a minha continha, né? Então, olha só, aqui é raiz quadrada, né? Já que não aparece um número nenhum aqui na potência aqui da raiz, então ela é quadrada. Então, eu vou fazer de 2 em 2 elementos iguais para ficar o quadrado. Olha, 2 e 2, esses dois aqui, 2 vezes 2, é 2 ao quadrado. Então, esses dois aqui, apareceu um 2 ao quadrado. Vezes esse 2 sozinho, que não tem um par para ele, eu repeti ele aqui sozinho. E 3 e 3, 3 vezes 3, 3 ao quadrado, ok? Eu reescrevi essa multiplicação bem aqui, ó. Só que 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Esse 2 não tem par, então deixei ele aqui. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Ok? Tá bom. Então, o que eu vou fazer agora? Lá no lugar do 72, eu vou colocar toda essa multiplicação aqui, que eu fatorei, tá? Então, bora lá. Lá no lugar raiz de 72, eu vou colocar raiz de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Aí, vou fazer mais, né? Que é mais aqui. 4 vezes, bora fatorar esse 8 aqui agora. 8. 8 é par, né? Então, dá para me dividir por 2. 8 dividido por 2 é 4. 4 é par, continua por 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dá por 2 de novo. Que vai dar, 2 dividido por 2 dá 1. Acabou, né? A fatoração. Aqui, 2 vezes 2. Tem 2 aqui, né? 2 de 2. 2 ao quadrado. E esse aqui não tem par, então eu só repeti ele aqui. 2. Ok? Então, lá no lugar do raiz de 8, eu vou colocar esse 2 ao quadrado vezes 2. Isso aqui, no lugar do 8, eu vou colocar essa fatoração aqui. Então, vai ficar mais 4, raiz, no lugar do 8, 2 ao quadrado vezes 2. Ok. Agora, o que está ao quadrado, eu posso cortar com a raiz. Esse quadrado aqui vai cortar com a raiz. Esse quadrado, cortei com a raiz, tá? Então, esse 2 vou poder tirar da raiz. Esse 3 eu vou poder tirar da raiz. Esse 2 aqui não, que não deu para me cortar ninguém aqui. Ele vai continuar dentro da raiz, tá bom? E aqui, esse 2... eu vou poder cortar com a raiz. Esse 2 aqui vai sair da raiz, mas esse 2 aqui não. Então, esse 2 aqui que eu cortei, o 2, vai poder sair da raiz. Esse 2 aqui não tem com quem eu cortar, então ele vai ficar preso aqui dentro da raiz. Então, bora reescrever isso aí, ó. Esse 2 eu cortei, esse quadrado ele saiu. Esse 3 eu cortei o quadrado, ele saiu da raiz. E esse 2 que não tem quadrado continua dentro da raiz, continua aqui dentro da raiz, tá bom? Porque ele não tem quadrado para ele sair. Esse aqui tem, eu cortei, ele sai. Esse daqui tem quadrado, ele sai também. E aqui, 4, repito, 4 vezes esse 2 ao quadrado, já que ele tem quadrado, ele pode sair da raiz. Esse 2 aqui pode sair. Esse outro 2 não tem quadrado, continua dentro da raiz, tá? Ele vai sair para multiplicar lá com 4. E agora eu vou fazer essas multiplicaçõezinhas que estão aqui na frente das raízes. 2 vezes 3, 6. E 4 vezes 2, 8. Tá? Feito essa multiplicação, agora eu posso somar. 2 vezes 3, 6 mais 8, 14. 14 raiz de 2.
Por que que eu pude somar esse 6 e esse 8? Por quê? Porque agora as raízes são iguais, né? Raiz de 2 e raiz de 2. Já que são iguais, eu posso só somar esses números que estão na frente. Aqui eu não podia fazer isso porque as raízes não são iguais, são diferentes. Tá bom? Então, vamos lá agora fazer a letra B. Repetindo aqui, ó, a letra B. Tá? O que eu vou fazer? Lembrem lá que a potência, né? Isso daqui é uma multiplicação. 2 vezes raiz de 2 na potência 4. Então, essa potência 4, ela está nos dois elementos. Ela está no 2, a potência 4 está no 2, e está no raiz de 2. Então, eu coloquei aqui, separei essa potência 4 lá no 2 e no raiz de 2. Ok? Ok. Tem uma propriedade também que a gente viu, que a potência lá fora da raiz, ela pode entrar e ficar lá com o elemento lá dentro da raiz, né? Então, eu vou colocar ela para dentro, tá? Só que antes disso, bora ver que 2 à quarta é o mesmo que... 2 à quarta é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes, tá? Né? 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Então, bora fazer logo quanto é esse 2 à quarta? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, aqui fora vai dar 16. E esse 4 que está aqui fora, como eu falei, eu vou colocar lá para dentro. Vai ficar 2 à quarta. Raiz de 2 à quarta, tá? Resolvi esse 2 à quarta e coloquei esse 4 lá para dentro. Tá bom? Se 2 à quarta é 16, eu já poderia colocar aqui dentro 16 e raiz de 16 é 4. E já acabava a minha conta. Mas bora fazer outra propriedade. 2 à quarta é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, não é isso? Lembre que eu posso somar os expoentes quando é multiplicação de mesma base. Somo os expoentes, 2 mais 2, 4. Ok? Então, eu posso separar ele também aqui em 2 e 2. 4 é igual a esse 2 mais esse 2, 4. Separei. E agora, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui na questão anterior. Esse 2 na potência 2, eu vou cortar esse 2 com a raiz e esse 2 com a raiz. Ou seja, esse 2 vai sair da raiz e esse 2 aqui também vai sair da raiz. Vai ficar assim, ó, 16 vezes 2 vezes 2. 16 vezes 2 dá 32. 32 vezes 2, 64. E aí, eu chego na resposta que é 64. Tá bom? Outro modo de fazer seria o seguinte. A partir daqui, tá? Uma propriedade que eu falei para vocês lá também, da potência, é que a raiz, ela passa para cá, para essa potência, dividindo, né? Dividindo esse valorzinho aqui que está aqui dentro. Então, isso daqui é raiz quadrada, ou seja, é 2 bem aqui. Ele não aparece porque é 2, tá? Então, esse 2 pode passar dividindo o 4, que ficaria desse jeito aqui, ó. 16 vezes, em vez de raiz, eu passo esse 2 da raiz, dividindo 4, ficaria 4 dividido por 2. Ok? E 4 dividido por 2 vai dar 2, né? Então, ficaria 16 vezes 2 na potência 2, porque 4 dividido por 2 é 2. 2 na potência 2 é 4. E 4 vezes 16, 64. E daria o mesmo resultado, tá bom? Então, a matemática é assim, né? A gente tem várias formas de fazer. Essas propriedades são para ajudar vocês quando chegar nas expressões, nas equações e nas inequações exponenciais. Exemplo 3. Racionalize o denominador das expressões A e B. Bom, gente, esse é um assunto muito importante,
que vocês não vão ver só agora em exponenciais, vocês vão ver no decorrer do curso em vários assuntos, tá bom? Vocês ainda estão só apenas no primeiro ano, mas esse assunto vocês vão ver lá no segundo ano, vocês vão ver no terceiro ano, vocês vão ver no Enem. Então, tentem entender, lembrar e fixar o máximo possível. Tirem dúvidas comigo, se necessário. Faça os exercícios para entender, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, primeiro, o que eu preciso para racionalizar um denominador com raiz aqui? Qual é o meu objetivo de racionalizar isso aqui? É tirar essa raiz aqui do denominador, tá bom? Ah, minha resposta, professora, deu uma raiz aqui embaixo, aqui no denominador. Então, vai ter que tirar ela daqui. Aí eu vou dizer para vocês, racionaliza. E aí vocês não lembram o que é racionalizar, tá bom? Ou não sabem. E aí a gente vai ver agora. Para me racionalizar, eu vou multiplicar em cima e embaixo por esse denominador aqui, igualzinho esse denominador. Aqui é raiz de 2, então eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por raiz de 2. Se fosse raiz de 3, ia multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Se aqui embaixo tivesse raiz de 8, eu ia multiplicar em cima e embaixo por raiz de 8, ok? Mas no caso aqui é raiz de 2, então bora lá. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Então tá, aqui vai ficar 4 vezes raiz de 2, eu repito. E aqui eu posso deixar numa raiz só, né? E vai ficar 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Então, vai ficar raiz de 2 ao quadrado, ok? Aqui em cima, 4 vezes raiz de 2, 4 raiz de 2. E 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado. Eu posso cortar esse quadrado com a raiz, que vai ficar só o 2. Então, vai ficar 4 raiz de 2 sobre 2. Dividindo o 4 pelo 2 vai dar 2. Esse 4 dividido por esse 2 vai dar 2. E o raiz de 2 continua aqui, conserva. Então, a resposta final seria 2 raiz de 2. Consegui tirar a raiz do meu denominador, tá? O início é 4 sobre raiz de 2. Racionalizando, deu 2 raiz de 2. E agora na letra B, professora, tá diferente. A letra B tem uma subtração aqui, tem dois valores. Se fosse só o raiz de 3, eu ia multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Mas aqui tem uma subtração. E agora, o que eu faço? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse valor. Mas quem é o conjugado dele? É ele mesmo, assim, igualzinho a ele, só que aqui eu vou mudar o sinal. Aqui é menos, vai virar mais. Olha, repetir ele igualzinho em cima e embaixo. Só que em vez de menos, eu vou colocar mais. E se fosse mais aqui, professora? Aqui vai ser menos, tá bom? O conjugado dele vai mudar o sinal, tá bom? Então, tá. Vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado dele. Mudei o sinal, tá aqui o conjugado dele. E agora, em cima vai ficar 4, igual como eu fiz aqui, olha. 4 vezes raiz de 2, aqui vai ficar 4 vezes isso aqui tudinho. Então, eu vou colocar ele entre parênteses, tá? Só que antes disso, eu coloquei bem aqui embaixo, olha, uma propriedade. Qual é a propriedade? Que é daqui de baixo. Que diz que é o quadrado, a diferença de dois quadrados, tá? Ó, tem esse quadrado aqui, que é um número a ao quadrado e um número ao quadrado. E eu tô tirando a diferença de dois quadrados. Diferença de dois quadrados é igual à soma pela multiplicação, a soma pela diferença. É a multiplicação da soma pela diferença, tá? Então, aqui eu tô multiplicando uma soma e uma diferença, que seria esses dois, olha, uma soma e uma diferença. Então, ele recai nessa propriedade, porque é igual a soma e a diferença. Soma e diferença. E o que eu posso escrever no lugar desses dois? Eu posso escrever isso aqui, ó. O quadrado do primeiro
menos o quadrado do segundo. Então, é isso que eu vou escrever bem aqui do lado. O quadrado de raiz de 3, que é o quadrado do primeiro elemento, menos o quadrado do segundo elemento, tá? Além dessa propriedade aqui, que vocês já viram, tá? Eu tenho essa outra propriedade, que é o quadrado da diferença, e essa que é o quadrado da soma. Mas essas outras duas a gente vai ver depois. Agora, o que a gente vai ver é essa bem aqui. Ok? É essa aqui, que é a diferença de dois quadrados, tá bom? Então, tá. Então, no lugar dessa soma pela diferença aqui, dessa multiplicação, eu vou colocar isso aqui. O a ao quadrado é o primeiro ao quadrado, é raiz de 3 ao quadrado. E o b é o 1, menos 1 ao quadrado. Tá? Utilizando essa propriedade, lembrando, vai acontecer isso aqui. E em cima eu só coloquei 4 vezes isso aqui, que é raiz de 3 mais 1. Tá? Essa multiplicaçãozinha aí. Ok. Daí, o que eu faço? Esse 2 eu posso cancelar com a raiz, né? Esse quadrado corta com a raiz, vai ficar só o 3. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, eu escrevi aqui. E 3 menos 1 vai dar 2. O de cima eu só repetir, tá? Agora, esse 4 que está multiplicando aqui, eu posso dividir ele com esse 2, que nem eu fiz aqui, ó. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. Vai ficar 2 vezes isso aqui que eu repeti, raiz de 3 mais 1. Ok? E aqui acaba a conta. Mas, professora, e se eu não lembrasse dessa propriedade bem aqui? Como é que eu ia resolver? Tá. A partir daqui, vocês lembram, né? Toda vez que eu quiser racionalizar e tiver uma subtração aqui ou uma soma, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado dele. Aqui é menos, eu multipliquei em cima e embaixo pelo conjugado, então aqui é mais e aqui é mais. Ok? Ok, aqui eu vou multiplicar 4 vezes esse valor, 4 vezes esse valor. E aqui embaixo eu também multiplicaria esses dois aqui, que é raiz de 3 menos 1 e raiz de 3 mais 1. Então, bora multiplicar eles dois, esses dois valores aqui. Como é que eu faço essa multiplicação? Eu faço o primeiro elemento vezes o primeiro elemento vezes o segundo. Depois, o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Então, bora lá. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Repito aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3. E raiz de 3 vezes 1. Raiz de 3 vezes 1. Tá? E são tudo positivo, né? Esse primeiro e esses dois são positivos, então vai ficar todo mundo positivo. Agora, esse 1 é negativo, então é menos 1 vezes raiz de 3. Então, tá aqui, ó, menos 1 vezes raiz de 3. E menos 1 vezes mais 1. 1 vezes 1 dá 1 ao quadrado. Menos com mais dá menos. Ok? Fiz essa multiplicação aqui. Cada elemento com cada elemento. Aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Ok? 1 vezes raiz de 3 é o próprio raiz de 3. 1 vezes raiz de 3, próprio raiz de 3, tá? Só esse 1. E o 1 ao quadrado eu baixei aqui. Agora, mais raiz de 3 menos raiz de 3 vai zerar. Se eu tenho 2 menos 2, dá 0, né? Então, mais raiz de 3 menos raiz de 3 dá 0. Vai ficar só esse valor aqui, que é raiz de 3 ao quadrado, menos esse 1 ao quadrado, tá? E aí, eu chego nesse valor aqui, que eu já utilizei pela propriedade, né? Mas, se vocês não lembrarem da propriedade, vocês vão ter que fazer essa multiplicação. Primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo. Segundo com o primeiro, segundo com o segundo. Fazer toda a multiplicação até chegar num resultado que vocês vão colocar aqui. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato lá. Beijinhos. Tchau, tchau.